E a gente mostra tanto movimento nas ruas todas as manhãs, sabe bem como o trânsito pode ser estressante, né, complicado. São congestionamentos, obras, acidentes e os motoristas precisam sempre estar muito atentos. O ato de dirigir é algo que exige muita responsabilidade. Só que muita gente sofre com isso. Quer dirigir, até tem carteira e não consegue porque tem medo que algum problema possa acontecer. Mas esse medo pode acabar, viu? Você vai conhecer agora pessoas que conseguiram vencer essa dificuldade. E o primeiro passo é buscar ajuda. Parava o ônibus, caminhão, eu já me puxava pro lado, de tanto medo que eu tinha. E não dirigia. O medo era tanto que me travava. Eu sentava no carro e já começava a chorar. Quem pega o trânsito todos os dias faz tudo isso de forma automática, naturalmente, sem nem perceber. Agora tem gente que só de sentar no banco do motorista entra em pânico. Dirigir, então, nem pensar. As pessoas saem da autoescola, mas não saem da autoescola habilitadas, né, treinadas, capacitadas, mas não preparadas para o trânsito do nosso dia a dia. O trânsito do dia a dia pode assustar até mesmo motoristas mais experientes, que trabalham atrás do volante. Há 10 anos atrás, quando eu iniciei o trabalho aqui em Porto Alegre dirigindo, era bem mais fácil, né? O trânsito dava para andar. Hoje, infelizmente, o horário de pico é todo dia, é complicado. Muita tranqueira, né? Quem não tem muita prática tem medo de dirigir na cidade hoje. A Márcia é uma dessas pessoas que tem medo. Tem carteira há 3 anos, mas não consegue dirigir fora do bairro onde mora, em Canoas. É muita imprudência, né? O pessoal não respeita a sinalização e eu acho isso muito perigoso. Então eu tenho que ter mais segurança para poder saber agir nos momentos difíceis também, né? Nem todo mundo que tem medo já passou por algum acidente. Mas a Juliana, por exemplo, já sofreu 3 acidentes de trânsito como passageira. Quando virou motorista, travou. Eu tinha medo para tentar ser o mais prudente possível para não causar isso para outras pessoas. Nenhuma das 3 vezes eu me machuquei fisicamente sério, mas eu não queria causar essa dor, né, para as pessoas. Então esse era o meu medo. A pessoa que ela tem algum trauma em relação ao trânsito mesmo, ela não tendo causado esse acidente ou essa intercorrência, ela já fica com esse limitador, porque ela vai lembrar dessa imagem, ela vai ter essa sensação, então ela acaba ficando mais mobilizada e mais atenta, assim, segura também, né? A estudante procurou ajuda de psicólogo para vencer a barreira, mas só conseguiu quando decidiu reaprender a dirigir. Mesmo com a carteira em dia, ela fez novas aulas numa autoescola diferente para quem já tem habilitação. A diferença é que tu vive o dia a dia do aluno, né? A gente faz uma aula mental, onde a gente conversa com o aluno para ver qual é a necessidade dele. Então a gente faz caminho de shopping, faz caminho de supermercado, que ele mais prefere. No caso da Juliana, a gente fez bastante o caminho do serviço dela para casa. Eu tenho certeza que se alguém precisar de mim, até o meu marido em casa, ele pode contar comigo. Agora eu faço tudo. Vou onde quiser. Os instrutores também são formados pelo Detran e o carro é adaptado para uma aula de direção. E tem muita gente procurando ajuda. A gente está atendendo aí em torno de 40 pessoas por mês. Predomina, 95% são mulheres dentro desse público, né? E aí tem as diversas histórias, né? Tem a história do marido que ficou doente, tem a história da separação, tem a história ficou viúvo. A Michele tinha muito medo e estava acostumada a ter o marido como motorista. Mas ele ficou doente. Para cuidar do marido e das filhas, ela criou coragem para voltar a dirigir. Hoje eu já dirijo até em outra estrada. A minha filha mais velha diz que prefere sair comigo do que com o pai. E isso para mim é muito gratificante. Dá para dizer que a tua vida mudou? Mudou para melhor. Dirigir é uma habilidade que tu vai aprender, né? E para te aprender ela, tu tem que vencer várias inseguranças, várias incertezas, né? É tudo que a Márcia quer.
No dia em que nos encontramos, ela estava fazendo a primeira aula. Eu acho que eu tendo essas aulas vai me ajudar bastante, porque eu vou ter mais segurança para ir para a praia, para vir a Porto Alegre também. Ainda eu não me animei, agora eu vou me animar. Não adianta querer correr, não adianta querer passar todo mundo. Eu sempre dou uma dica assim, ó, tem que trocar de pista, dar o pisca, sempre com o pisca ligado, andar devagar, tranquilo e ter a confiança em si mesmo. O que precisa ter sempre em mente? Foco no trânsito, tá dirigindo, foca, presta atenção no que está fazendo, calma e generosidade. Acho que a generosidade é o que falta hoje no trânsito. Seja generoso, dê a passagem, reduza quando necessário, não tem por que passar na frente correndo por causa de 5 minutos. Calma, paciência, que a gente repete tanto aqui, são sempre muito importantes no trânsito. Às vezes é só uma questão de treinar mesmo, até conseguir se sentir bem como motorista. Mas tem casos em que o melhor é procurar um outro tipo de ajuda, uma terapia, por exemplo. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com o repórter Léo Sabala Júnior. Oi, Léo, bom dia. Oi, Dani, bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. É isso, né? Como a gente viu na reportagem, são vários os motivos que podem levar a pessoa a travar na hora de sentar no banco do motorista e às vezes precisa buscar uma ajuda maior, mais do que uma técnica de direção, uma ajuda psicológica. Por isso a gente está aqui com a psicóloga Patrícia Lemos Kaiser, ela é especialista em trânsito. Patrícia, que momento a pessoa pode identificar, olha, eu preciso de uma ajuda psicológica? Bom dia. Bom dia. A ajuda psicológica é necessária quando a pessoa começa a se esquivar de pegar o carro dela, de conduzir o volante e a pessoa precisa sair, ela precisa fazer as coisas dela, ela precisa ir trabalhar, ela precisa buscar o filho na escola e no mercado e ela começa a dar 1000 desculpas para isso não acontecer. Ela prefere de táxi, ela prefere que o marido leve, que o filho leve e acaba se esquivando todo o tempo de dirigir o carro dela. São vários os motivos, né, Patrícia? Que tipo mais comum aí nessa sua carreira aí de ouvindo tantas pessoas com dificuldade de dirigir, o que mais aparece aí no seu consultório e nas suas palestras? Então, as pessoas, elas estão cada vez mais com medo das coisas na vida, né? Só que elas às vezes não lembram que o medo serve para que a gente se proteja das coisas. Só que o interessante nisso tudo é ela enfrentar esse medo e ir em busca desse sonho dela, de ir dirigir o carro dela e de não dar mais desculpas para que isso aconteça. Eu sei como é difícil, as pessoas chegam tristes demais, frustradas demais, mas vamos lá e vamos enfrentar. Não precisa ter vergonha, né? Não precisa ter vergonha. E agora, por que é mais mulheres que enfrentam esse tipo de situação? Como a gente viu na reportagem, conversando com você, você me disse também, né, que mais mulheres que procuram esse tipo de ajuda. O que acontece, Patrícia? As mulheres são mais sensíveis, elas mostram mais os seus medos, né? Elas gostam de falar sobre si mesmas. Então, para a mulher é bem mais fácil assumir que ela tem medo de dirigir, embora muitas ainda tenham vergonha dos seus medos. Então, é tão importante também isso, de assumir que tem medo e meter a cara e ir lá, enfrentar essa dificuldade com coragem. Isso pode representar uma maior coragem da mulher em buscar ajuda e não necessariamente que a mulher tenha mais dificuldade, porque homens podem ter dificuldade também, mas não buscam essa ajuda. Exatamente, com certeza os homens têm, muitos homens que têm medo sim, só que eles dão outro tipo de desculpas, eles dizem que não têm vontade de dirigir, que nunca foi uma prioridade para eles, que não vão comprar carro agora e acabam dando muitas desculpas para não dirigir o carro também por medo. Patrícia, agora sim, são vários os motivos, né, que levam a pessoa a travar na hora da direção. Queria que você desse aqui alguma dica. Existe algo para fazer em casa antes de sair? A pessoa que está nos assistindo agora está se identificando, olha, eu tenho dificuldade de pegar o carro, eu fico com medo. Claro, tem que fazer um diagnóstico, mas que dica dá para dar agora de manhã para quem está nos assistindo e tem esse medo? Fundamental para quem tem medo, porque o que o medo vai gerar? Ansiedade. A melhor coisa para a ansiedade é respirar. Respirar fundo. Respirar fundo, respirar. Isso vai ajudar o teu coração, que vai estar batendo acelerado, a respiração que vai estar ofegante, e assim tu vai conseguir, de acordo com o tempo, né? Cada um com o seu tempo, vencendo e superando essa ansiedade, esse conjunto de sintomas que faz a pessoa se sentir tão mal quando senta no volante. Uma respiração calma, 5 minutinhos, tá bom? Ótimo, 5 minutinhos, se puder fazer de noite, de manhã, e quando senta no volante também é muito importante. Tá bom, muito obrigado a Patrícia Lemos Kaiser, psicóloga, especialista em trânsito. A gente espera poder ajudar muitas pessoas aí que têm essa dificuldade.
É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Léo. Obrigada, doutora, também. Eu quero dar um recado para os passageiros dos carros. Colaborem com os motoristas. Não adianta ficar sentado ali do lado tenso, reclamando do trânsito, né? Seja paciente também. O passageiro ajuda muito. Agora, essa dica da respiração, ela pode ser aplicada em vários momentos no trânsito, né? Aqueles mais tensos, mais estressantes, dá uma respirada e se acalma. E